Olá, pessoal do sétimo ano. E aí? Gostaram da primeira aula, da primeira videoaula? Então, agora vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula, que é nada mais do que um processo, né? Da primeira videoaula que a gente entendeu qual foi a origem da Reforma Protestante, em que países, o porquê, o que foi contestado, a figura principal, né, desse processo que foi Lutero, né? E a partir daí, desse processo que Lutero introduziu, como foi que foi aceito, né, por alguns países. Então vamos lá, essa vai ser a nossa segunda aula. Vamos lá? Então vamos conhecer as três doutrinas principais da Reforma Protestante, né? A primeira, anglicanismo, ou seja, por que anglicanismo? Porque foi surgiu, né, na Inglaterra, só para dar um destaque do personagem principal, que foi Henrique VIII, entre essas outras duas, né, correntes, né, movimentos, o luteranismo e o calvinismo, ele era exceção, porque ele não tinha uma conjuntura teológica, pois ele era, na verdade, o rei da Inglaterra. Então vamos entender qual foi o processo do anglicanismo na Inglaterra. Então vamos lá. Se inicia no século XVI, né? Como se deu início a esse processo? Primeiro, que nesse período aí, o Henrique VIII, ele tomou uma decisão, né, que ia mudar todos os rumos religiosos, né, políticos daquele país. A decisão que ele toma vinha de algumas coisas que eles estavam vendo sendo insatisfeitos. Uma dessas coisas era por conta de que ele observava que a Inglaterra ela estava a todo momento, e naquele período, no século XVI, a Inglaterra tinha 1/3 da Grã-Bretanha. Não só isso territorialmente falando, mas a questão também de uma visão do todo, né? Se era um rei absolutista, ele queria o poder totalmente absoluto, mas isso ali não estava ocorrendo, porque a igreja era muito fortificada. Sem contar que ele já estava insatisfeito com algumas críticas que estavam sendo impostas à sua pessoa. Quais críticas, professora? Uma das críticas era em relação ao seu próprio comportamento, como ele se comportava, né, diante da igreja. Primeiro que ele não era nem um pouco, não era nem tanto católico. Ele não vivenciava, né, o que o catolicismo impôs naquele período. Outra coisa também, era outra crítica que ele vivia atormentado em relação à gula, que era um pecado capital. Ele pesava mais de 100 quilos. Sem contar também com outro pecadinho que ele tinha, né, que era a luxúria. Além da sua esposa, na verdade, atual, vocês vão entender mais um pouquinho, ele tinha também várias amantes. Então, para a Igreja Católica, era terrível, né? Um monarca tendo esse tipo de atitude. Então, a todo momento. Sem contar que o que desencadeou a ele realmente formalizar, né, um rompimento com a igreja, um ponto principal que a história ela vem abordar foi que ele queria a anulação do casamento com a rainha Catarina de Aragão. Mas, professora, eu acho que a senhora já disse em aulas, né, que isso era comum. Ele era um monarca. O casamento era sólido? Era. Obviamente que isso era aplicado a pessoas comuns da sociedade. Mas em relação ao monarca, não. Ele, obviamente, seria atendido. E a igreja daria, né, algum jeitinho para que ele formalizasse esse pedido de anulação do casamento. Primeiro que o casamento dele, como foi que ele casou-se com Catarina de Aragão? Seu irmão, antepôs, né, o posto dele, né, o trono, era casado com ela.
Então, com sua morte, ele herda, ele sobe ao trono, mas também leva de quebra sua cunhadinha, que veio a ser sua esposa. Só que a queixa dele não era isso. A queixa dele era porque o casamento, ele teve vários filhos com Catarina. E entre esses filhos, todos os filhos eram mulheres. E ele queria um herdeiro que sucedesse seu trono. Então ele queria essa anulação. Alegou isso, né? Essa foi uma desculpa que ele deu. Professor, e por que o Papa ele não aceitou? Simplesmente ele não aceitou porque a rainha, né? A Catarina de Aragão era tia de um rei importante, do rei importantíssimo da Espanha, no qual esse rei era muito próximo e estava assim, não só próximo, mas ele aceitava, ele era muito forte nessa questão. Então, para ele ia contrair uma confusão, né? Se ele fizesse isso, se ele aceitasse o pedido de anulação do casamento. Então, a partir daí, ele revoltado, ele cria o ato de supremacia. O que foi esse ato de supremacia? Simplesmente ele pegou e formalizou o rompimento da Igreja Católica com a corte, né, com a questão da Inglaterra. E aí a Igreja Católica ela fica por um período muito enorme. Ele, nesse períodozinho, ele está, né, gostando, né, de outra mulher da sociedade, que é Ana Bolena. Ele casa-se com ela e ele tem uma filha, que essa filha depois vai suceder, que é Elizabeth I, que por coincidência, Elizabeth, o que ela faz? Ela incorpora os mesmos preceitos do calvinismo e volta a Inglaterra a ser calvinista. Então, aqui só para que vocês fixem o que foi isso. Porque quando eu iniciei, o que foi que eu disse? A questão da reforma na igreja, na Inglaterra, a motivação, ela não era uma motivação teológica. Por que eu estou falando isso? Lembre-se, pontue isso. Porque simples, o luteranismo era vamos dizer, uma briga teológica, era uma questão de religião, uma questão de mudança de pensamento. Calvino da mesma forma. Somente no anglicanismo é que não era uma questão. Qual era a motivação para essa reforma? A motivação foi uma motivação simplesmente política e econômica. Houve aí, com a consolidação do absolutismo, eu já falei do ato de supremacia, e ele se torna o rei e chefia a igreja anglicana. Vamos lá agora. Outro movimento importante que vocês já aprenderam na primeira videoaula, quando a gente vai falar realmente quem foi o percursor, a pessoa que motivou nessa reforma protestante. Eu expliquei, eu acho que vocês ainda estão com a memória fresca, foi Lutero. Vou só ressaltar, mas no primeiro vídeo ele está bem explícito quais foram os ideais da reforma do luteranismo. A salvação seria alcançada simplesmente pela fé. Ele acreditava que não precisava doações, nem venda de indulgências, nem coisas que fizesse com que ele tivesse, né, algo importante, algum cargo, ou fosse importante dentro da religião católica. Para ele, a salvação seria simplesmente alcançada pela fé. Outra coisa importante foi as 95 teses que ele prega lá, né, no castelo de Wittenberg. Ali foi um momento que fez com que esse pensamento não só ficasse só na Alemanha, mas perdurasse por toda a Europa. Eu também expliquei que não foi algo que ele colocou lá. Era comum as pessoas colocarem seus anseios, colocarem reclamações, colocarem divulgações. Só que nesse período, Lutero ele contou com uma evolução que foi a prensa. Foi registrado várias teses e aí essas teses foi alcançada por longas distâncias e não ficou só na Alemanha. Também ele foi apoiado pela nobreza alemã.
Lembra que quando ele foi expulso, ele foi para a Alemanha, chegando na Alemanha, em um castelo, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Qual foi a importância, professora, disso? A importância foi simplesmente porque, não sei se você já viram a expressão de quando a pessoa está falando algo que a outra não entende, a pessoa diz, você está falando latim? A pessoa é uma língua muito rebuscada, né? Não são todas as pessoas que dominam. Naquele período não dominavam. Então, o alemão, quando ele traz essa tradução do alemão, ele faz com que a Bíblia fosse um instrumento que possibilitava alguém contestar se era realmente aquilo que estava escrito. Porque a Bíblia era o instrumento que mostrava se a pessoa estava se acertando ou errando. Naquele período não, né? O que era dito pelos papas, pelos monges, uma observação também, nem todos os monges, nem todas as pessoas que viviam dentro de mosteiros, estudavam para ser padre, ela tinha total acesso às escrituras não. Então isso já era algo cultural. Agora a gente vai passar para Calvino, João Calvino, né? João Calvino, ele primeiro a reforma se dá, né, na Suíça. Só que na Suíça há um momento de intolerância. Então ele abandona e vai para a França, que já está em um processo mais de aceitação. Depois disso, qual é a ideia principal de João Calvino? Que ele antepõe, ele tem os mesmos pensamentos de Lutero, né? É muito parecido. A ideia de predestinação. Predestinação, não esqueçam esse ponto que é importantíssimo. Por que predestinação? Porque acreditava, essa era a visão calvinista, de que a pessoa não precisava fazer nada. Porque a pessoa já nascia predestinado, então não precisava ela fazer nenhum feito de fé. Só que essa predestinação também ela era justificada na questão da riqueza com o quê? Pelos estímulos, né? Quanto mais a pessoa tinha a usura, ela trabalhava e chegava a prosperar, era um sinal de bênção. Então, era um sinal de riqueza, de bênção divina. Era um crescimento social. Nesse contexto aqui, obviamente, teve uma camada social que disse, olhe, então, obviamente, a gente fica próximo de algo que a gente acredita ou algo que, né, vai nos dar proveito. Então, dentre essas três, obviamente que a burguesia, que é uma camada social, ela ia preferir começar a se introduzir no calvinismo, que era uma religião que justificava a pessoa ter usura, a pessoa trabalhar mais e mais e progredir, e ter um progresso, era um sinal de bênção. Então, a burguesia justificava, havia essa justificação ideológica. Também a partir de Calvino, foram elencando várias outras denominações a partir do calvinismo. Os puritanos eram ingleses, os presbiterianos, escoceses e outras religiões que hoje a gente vê. Eu sou presbiteriano, eu sou anabatista. Tudo isso vem no processo de movimentos, que quem deu o impulsionamento para isso foi o calvinismo. Na próxima aula, vocês vão observar que a partir daí, será que a Igreja Católica ela ficou... ela não fez nada? Então, vocês vão ver que a partir dessa reforma protestante, também a Igreja Católica ela se posicionou. Isso nós chamamos de contra-reforma. Depois tem outros processos, como o Concílio de Trento, algumas formações diante de alguns documentos importantes, o Index. Então, eu vou ver vocês na próxima aula, que nossa terceira aula vai ser sobre a contra-reforma. Tchau!